A autoridade internacional desembarcou no país para apurar algo gravíssimo: censura, abuso de poder e um STF fora de controle. Deixa um like para ajudar no vídeo. Mas aqui vem a revelação que a grande mídia não quer que você saiba. Pedro Vaca, o relator da OEA para a Liberdade de Expressão, está perplexo. Ele veio entender como o Supremo Tribunal Federal diferencia uma crítica legítima de um ataque à democracia. Mas aí surge um detalhe estarrecedor. Nem o próprio STF sabe essa resposta. Então, como podem decidir quem pode ou não falar? O que realmente está acontecendo por trás das cortinas do poder? Quem está puxando as cordas nos bastidores? A verdade pode ser ainda mais sombria do que imaginamos. Não é o presidente. Você precisa ir embora. E eu vou te contar tudo agora. Fique comigo até o final, porque a bomba que eu vou soltar pode mudar tudo. Além de revelar as 3 grandes preocupações do relator da OEA, eu vou expor uma informação exclusiva, que pode virar esse jogo de cabeça para baixo. O que ele descobriu nos bastidores é assustador. E se for verdade, o Brasil pode estar à beira de uma crise sem precedentes. Você não pode perder isso. A visita de Pedro Vaca ao Brasil está chegando ao fim, mas o que ele descobriu aqui pode ter consequências explosivas. Ele não veio a passeio. Conversou com todos os lados, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Mas sabe o que é mais chocante? Ele foi embora com mais dúvidas do que respostas. Segundo a Folha de São Paulo, o relator da OEA saiu inquieto, preocupado e alertando sobre um perigo real à liberdade de expressão no país. O que ele viu nos bastidores o deixou perplexo. E se ele estiver certo, o Brasil pode estar caminhando para algo muito pior do que imaginamos. Agora segura essa. As 3 grandes preocupações do relator são simplesmente bombásticas. E o que está em jogo aqui pode mudar tudo. A primeira é um escândalo absoluto. O STF não consegue explicar onde termina uma crítica legítima e onde começa um ataque à democracia. Quem define isso? Com base em quê? Essa confusão abre um precedente perigoso e pode transformar qualquer opinião indesejada em crime. A segunda envolve algo ainda mais explosivo: dinheiro e muito dinheiro. Os Estados Unidos podem simplesmente cortar o financiamento da OEA caso o relatório final não agrade. Ou seja, existe uma pressão internacional pesadíssima nos bastidores. E a terceira, a mais surpreendente de todas. A Folha de São Paulo fala em direita radical. Mas será que essa narrativa faz sentido? Ou estamos diante de mais uma manobra da grande mídia para desviar o foco da verdadeira ameaça à democracia? O relator está chocado. Pedro Vaca veio ao Brasil para investigar ataques à liberdade de expressão. Mas o que ele encontrou aqui é muito pior do que imaginava. O STF não só está censurando pessoas e veículos de comunicação, como também está fazendo isso sem qualquer base legal. Isso mesmo, decisões arbitrárias, sem respaldo no Código Penal. E aqui está o maior escândalo: termos como discurso de ódio, fake news e ataques à democracia simplesmente não existem na lei brasileira. Então, com que direito o Supremo Tribunal Federal decide quem pode falar e quem deve ser silenciado? Quem deu esse poder absoluto ao tribunal? A verdade é que estamos diante de um sistema onde poucos controlam tudo, sem prestar contas a ninguém. Mas agora, com a pressão internacional crescendo, será que essa farsa vai finalmente desmoronar? A Constituição é clara. O único limite explícito à liberdade de expressão é a proibição do anonimato. Já o Código Penal lista apenas alguns crimes específicos, como injúria, calúnia, difamação, apologia ao crime e racismo. Se um discurso não se encaixa nessas categorias, ele é legítimo. Mas aqui está o escândalo. O STF simplesmente ignora isso. Decisões arbitrárias, sem base legal. O tribunal usa termos vagos como desinformação e ataques à democracia para justificar censura e perseguição política. Mas onde está isso na lei? Quem deu esse poder absoluto ao Supremo? Se o próprio guardião da Constituição pisa nela, quem vai nos proteger? O Brasil está diante de uma encruzilhada. Ou essa farsa cai, ou a liberdade de expressão
será coisa do passado. Agora vamos falar do segundo ponto: o dinheiro. É isso mesmo. Por trás dessa disputa há um jogo sujo de milhões de dólares. Pedro Vaca, o relator da OEA, está sendo pressionado pesadamente por parlamentares republicanos dos Estados Unidos, que já ameaçaram cortar o financiamento da OEA se o relatório não mostrar a verdadeira face da censura no Brasil. É uma pressão internacional absurda e o destino da liberdade de expressão no país pode depender disso. O que será que está por trás dessa ameaça? Quem está movendo as peças nos bastidores? O Brasil está sendo usado como peça-chave em um jogo global de poder. A cada movimento, a tensão só aumenta. Do relator. Agora vamos falar do segundo ponto: o dinheiro. E não estamos falando de trocados, não. Os Estados Unidos financiam nada menos que metade do orçamento da OEA, um valor astronômico de 52 milhões de dólares só neste ano. Isso significa que, se os republicanos decidirem puxar o tapete, o impacto será gigantesco. O destino da OEA, e talvez até da liberdade de expressão no Brasil, pode ser decidido por um simples corte de verba. E acredite, esse fator pesadíssimo está pesando muito na decisão final de Pedro Vaca. Será que ele vai ceder à pressão? O que está realmente em jogo aqui? A tensão nos bastidores é total. Agora vamos para a terceira preocupação de Pedro Vaca, que a Folha de São Paulo chamou de direita radical. Mas vamos analisar os fatos de forma crua e direta. O relator da OEA ficou chocado com as denúncias de processos judiciais contra jornalistas e acadêmicos. Mas atenção, tem um detalhe crucial que ninguém está te contando. Um político processar um jornalista não é censura. Isso é um direito de qualquer cidadão. O verdadeiro crime aqui é o Estado, com seu poder gigantesco, utilizando as suas forças para calar as vozes de oposição. E isso, meus amigos, é exatamente o que estamos vendo no Brasil. O STF, com sua agenda partidária, está transformando o país em um verdadeiro campo de batalha, onde qualquer voz contrária ao governo é silenciada de maneira arbitrária. Eles chamam de ataque à democracia, mas isso é uma cortina de fumaça para esconder a realidade. O que está em jogo é o controle absoluto da narrativa, uma tentativa de manipular e calar qualquer um Ovo de galinha fica para vocês que estão jovens. Eu estou com medo agora, sabe o quê? Ovo de ema. que ouse questionar. O Brasil está sendo conduzido a um regime de censura disfarçada de proteção à democracia. E o que é ainda mais aterrador, enquanto isso tudo acontece, o mundo está assistindo de longe, e a pressão internacional está crescendo a cada dia. Se o STF continuar com esse jogo sujo, a democracia no Brasil estará em risco. A hora de reagir é agora. Agora vamos falar do segundo ponto: o dinheiro. Essa tentativa de desviar o foco do verdadeiro problema só expõe o desespero de quem quer encobrir a censura cruel promovida pelo STF. Eles estão tentando mudar o foco, mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, não importa o quanto tentem esconder. O jogo sujo nos bastidores é real, e a pressão externa está cada vez mais forte. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo no Brasil não pode continuar. O país está em um ponto de ruptura e, se nada mudar, a censura será a regra. Agora, vamos falar do segundo ponto: o dinheiro. E você precisa prestar atenção, porque chegou a hora da informação mais explosiva de todas. Fontes exclusivas próximas a Pedro Vaca revelaram algo que pode virar o jogo de cabeça para baixo. O relator da OEA tem uma agenda própria. Ele quer renovar seu cargo ou até mesmo se tornar comissário da organização. Mas para isso, ele precisa do apoio dos Estados Unidos. E o que define esse apoio? A postura dele em relação ao Brasil. Isso mesmo. A pressão internacional sobre o Brasil está atrelada diretamente ao futuro de Vaca dentro da OEA. Ou ele se posiciona contra o Brasil, ou perde todo o apoio dos Yamana-Sinona. E o que ele escolher pode ter consequências devastadoras para a liberdade de expressão no país. Agora vamos falar do segundo ponto: o dinheiro. A grande aposta nos bastidores é que Pedro Vaca vai se alinhar aos interesses do Somastani Reich
e expor os abusos monstruosos que estão acontecendo no Brasil. E se ele fizer isso, será um dos primeiros grandes passos para frear a censura desenfreada e os excessos do STF. A pressão é imensa, mas se ele decidir revelar o que realmente está acontecendo, isso pode ser a chave para quebrar o ciclo de censura e manipulação no país. Prepare-se, porque se isso acontecer, o jogo vai mudar de vez. Então eu te pergunto, qual dessas preocupações de Pedro Vaca te deixou mais alarmado? A censura do Supremo Tribunal Federal? O jogo sujo de poder nos bastidores? Ou a pressão internacional sobre o Brasil? O que você acha que vai acontecer depois desse relatório? A verdade está prestes a ser revelada e as consequências podem ser devastadoras. Deixe seu comentário agora, porque a sua opinião não só importa, ela pode ser a chave para entender o que vem a seguir.